Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, ou acompanhar, ou ligá-las, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Nos diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito. Ajuda-nos a compreendê-la e, acima de tudo, tornarmos ela prática em nosso viver. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. A parábola das 10 virgens, ela está inserida naquilo que podemos chamar de sermão escatológico de Jesus, que abrange os capítulos 24 e 25, onde ele fala sobre a sua segunda vinda e, acima de tudo, sobre a necessidade de vigilância. Jesus, ele sempre usa com maestria exemplos da sua época. Jesus era alguém que estava inserido na sociedade do seu tempo e sabia o que se passava. Então ele sabia das tradições no casamento judaico, especialmente naquele contexto, e a tradição por si só nos falava de que o noivo ele chegaria à noite para buscar a noiva. E as moças, as virgens, são as chamadas damas de honra, que acompanhariam aquela jovem que estava para casar nesse ato. Jesus, quando usa esse exemplo, ele se representa aqui como noivo. E a chegada inesperada do noivo, ele está simbolizando a volta dele, a segunda vinda dele. Jesus está falando sobre a sua vinda depois da sua morte, da sua ressurreição e depois da sua ascensão. O capítulo 25, então, de modo mais específico, ele também tem sido chamado de sermão profético. Por exemplo, em Mateus 24, nós lemos sobre os sinais da vinda do Filho do Homem e como eles serão percebidos por nós. Quando Jesus fala sobre a falta de amor, sobre os sinais que os nossos tempos apresentariam nesse contexto de segunda vinda dele. Agora, em Mateus 25, nós aprendemos quando será essa vinda dele. E nesse sermão de Jesus nós encontramos importantes parábolas como a do servo fiel, das 10 virgens e dos talentos. Meia-noite é o horário em que o noivo resolve aparecer.
o noivo apresenta-se para a noiva, no caso, a igreja, aquela que está ataviada, preparada, disposta e pronta para ir para as suas bodas com o noivo. Jesus usa um simbolismo. Jesus usa uma metáfora do seu tempo, como disse. Fazendo uma analogia com o nosso tempo. A meia-noite da vida, da nossa vida, ela está próxima. E a nossa meia-noite da vida, na verdade, ela pode acontecer a qualquer momento. Primeiro porque nós podemos ser chamados para a eternidade em qualquer momento da nossa vida. Nós não sabemos o dia e a hora. Um poeta brasileiro chamado Mário Quintana, certa vez ele disse a seguinte frase: a morte chega pontualmente na hora incerta. Eu acho incrível essa frase. A morte chega pontualmente na hora incerta. Nós não sabemos o dia e a hora em que nós vamos partir desse mundo. Mas a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, e o Espírito ainda continua a fazer para nós hoje, é: como nós estamos? Será que de fato estamos preparados? Afinal de contas, a sociedade do nosso tempo é uma sociedade que é extremamente hábil em tirar o nosso foco das coisas espirituais, em inverter a lógica, dizendo que nós somos seres mais materiais do que espirituais, e na verdade nós não somos um corpo que tem um espírito, mas sim um espírito que tem um corpo, porque a nossa natureza, acima de tudo, ela é espiritual, em que pese Deus, na nossa identidade estejam relacionadas à parte material e à espiritual, mas a nossa origem ela é espiritual. Quando Deus criou o homem, segundo o relato de Gênesis, e ele tomou do pó da terra e colocou então e fez o formato de um homem, aquele homem ele não tinha vida. Somente no momento em que Deus soprou nas narinas daquele homem o fôlego da vida, somente nesse ato é que então o homem passa a se tornar alma vivente, em que ele passa a se tornar um ser que não apenas anda, mas que tem um propósito e também uma identidade. Então a nossa natureza, irmãos e irmãs, ela é espiritual, e a pergunta que nós devemos nos fazer é: como que nós vamos estar quando Jesus voltar? Preparados? Convictos? Ou inseguros? Jesus nos fala em Mateus 24, no versículo 27, por exemplo, o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está falando o seguinte, que a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago, rápido. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então as coisas vão acontecer de forma muito rápida. João Calvino, por exemplo, escrevendo sobre essa parábola, disse que Cristo, abre aspas, aqui nos apresenta uma imagem vívida da condição futura da igreja, para que ninguém se deixe levar por uma falsa segurança, mas mantenha constante vigilância até o fim. Fecha aspas. Então percebam que a vida cristã, ela é uma vida, acima de tudo, de vigilância. E para isso que nós aprendemos do Evangelho da Graça de Cristo. Para isso que nós nos reunimos aqui dominicalmente. Por isso que nós buscamos a palavra no nosso dia a dia. E devemos incentivar os nossos filhos, netos, irmãos, amigos, parentes, sejam lá quem for, a esse Evangelho. Prontidão. Quando nós olhamos a história da igreja, tem um grupo que me chama muito a atenção, e talvez muitos de vocês já devam ter ouvido falar, que são os morávios. Já ouviram falar dos morávios? Os morávios, eles viveram no século XVIII, e eles foram um grupo de cristãos perseguidos da Boêmia e da Morávia. E eles encontraram refúgio nas terras de um conde chamado Zinzendorf, na Alemanha. Esse grupo
ele fundou uma comunidade que se tornaria então o coração de um dos mais poderosos movimentos de oração da história, os morávios. Em 1727, durante um avivamento espiritual, essa comunidade, ela iniciou uma corrente de oração, aí Darcy, que durou sabe quanto tempo? 100 anos. Uma corrente de oração ininterrupta. 24 horas por dia as pessoas se reuniam para orar. Então, homens, mulheres, crianças iam à igreja, se revezavam dia e noite em turnos de oração, se mantendo vigilantes, como essas virgens prudentes que Jesus nos fala. Então, na verdade, quando a gente fala de vigilância, não significa que agora você vai para o seu trabalho com a Bíblia debaixo do braço, porque isso não resolve nada. Mas você tem que ir para o trabalho com a Bíblia no seu coração. Isso é fato. Hoje em dia a gente vive numa época aí em que as pessoas gostam muito de mostrar os seus feitos espirituais, as suas jornadas espirituais, as suas caminhadas espirituais. Mas mais do que mostrar os feitos, me fale sobre como você tem vivido a sua vida. Me fale sobre seu relacionamento conjugal. Me fale sobre seus filhos. Me fale sobre o seu pensamento em relação à vida. Me fale sobre as suas amizades. É nisso que o Evangelho da graça de Cristo é revelado. Porque viver um Evangelho às custas da aparência é fácil. A nossa sociedade vive assim. As redes sociais estão aí. Nas redes sociais, como eu sempre tenho dito aqui desse púlpito, elas só mostram aquilo que nós temos de melhor. Ninguém coloca, reitero isso, falo isso muito para os jovens, ninguém coloca nas redes sociais foto de quando acorda de manhã. Ninguém faz isso. Até porque poderia ser uma visão horripilante, eu diria. Mas a gente mostra aquilo de bonito que a vida tem, é claro. E não seria errado isso. Mas tem muita gente que é super focada nisso e que acha que a vida é isso, é a aparência. E a vida não é aparência, a vida é essência. Porque se nós acharmos que a nossa vida é aparência, então nós precisamos olhar lá para o Antigo Testamento, para a formação do homem. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem do pó da terra, como disse, aparência. Mas era um vasilhame, vazio, sem nada. Não serviria para nada. Aparência. E aquela vida só passa a ter sentido no momento em que Deus sopra a essência. Consegue compreender a dimensão disso? Somente quando Deus sopra o fôlego da vida, é que então a essência preenche aquele corpo vazio. Então Jesus nos fala sobre essa parábola, alertando-nos sobre a importância da nossa vigilância. Tudo isso para que nós estejamos atentos a esse chamado, eis o noivo. Em João 14, 3, nós lemos, e quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês e voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. As pessoas acham que a vida é isso, é o que se vive. Um dos mais importantes escritores do século XX, John Stott, ele disse certa vez a seguinte frase, que a nossa vida é uma breve peregrinação entre dois estágios de nudez. A nossa vida é uma breve peregrinação entre dois estágios de nudez. O que ele quis dizer com isso, John Stott? Que nós viemos como ao mundo? Nus. E como que nós partimos do mundo? Nus. É isso. Nós chegamos ao mundo sem nada. Até porque quando você tem um bebê, agora lá em casa, né, a gente está naquele preparativo, vocês sabem. Renata ontem passou a tarde lavando roupinhas e arrumando, organizando. Ana Luísa querendo organizar o armário. Aí pegamos a primeira roupinha lá que a Ana Luísa usou. Aí eu olhei e disse assim, que tal se a gente colocar na Isabela? A
primeira roupa dela ser a roupa da irmã mais velha. Pode ser, né, pai? Mas pode também não ser, né? Enfim, né? A Ana Luísa sempre tem essas considerações dela. Mas um ser que sai do ventre, ele sai sem absolutamente nada. Sem nada. Os valores que essa criatura, esse serzinho vão receber, vão estar de acordo com o lugar onde ele vive, com a sua experiência religiosa, familiar, social. E que tipo de valores a gente vai semear nesse coração? Eu tenho me perguntado muito isso. Sobre os valores que a gente precisa incutir no coração dos nossos filhos. E no meu caso, das minhas filhas. Então nós precisamos aprender que nós devemos buscar, acima de tudo, a essência, em detrimento à aparência. E ainda falando sobre a vinda de Jesus, quando Jesus nos fala sobre esta parábola, algumas coisas que estão super conectadas à mensagem sobre a vinda de Jesus. A primeira delas é que a vinda de Jesus ela é pessoal e visível. Ou seja, Jesus vai voltar de novo dos céus como homem. Para alguns parece ser difícil acreditar nisso, né? Porque se a gente vê uma pessoa partir, um ente querido, um amigo nosso partir, como que essa vida poderá tornar novamente a viver? Lição de casa. Leia o texto de Ezequiel 37, né, que fala sobre a fala do profeta em relação ao vale de ossos secos. Lá a gente tem uma noção daquilo que é o poder de Deus. Mas a volta de Jesus ela também vai ser gloriosa e repentina. Ela vai ser um evento glorioso. Ela também vai ser com juízo e restauração. Jesus virá como juiz. E virá também para restaurar. E por fim, o reino de Deus plenamente será estabelecido, não apenas de forma espiritual, mas de maneira visível. Então o reino de Deus chegará. O que vai acontecer, como vai ser, eu acho que a Bíblia dá só, como se diz aí na linguagem da atualidade, alguns spoilers, né? Mas muito sutis sobre como será. Ela não fala com exatidão porque nenhum dos que escreveu esteve e voltou para dizer. Né? Foram homens usados por Deus, então tudo que se tem é apenas um prenúncio da maravilha que será. Mas o que nós aprendemos então, irmãos e irmãs, a partir desse belíssimo texto bíblico de Mateus 25? Em primeiro lugar, que nós precisamos ter uma profunda convicção daquilo que nós queremos em relação à vida. Você já parou para pensar o que você quer em relação à vida? Talvez essa seja uma pergunta que eu e você, a gente vai fazer a vida inteira. E é necessário. Até mesmo os filósofos da antiguidade diziam isso. Foi Platão, se não me engano, que dizia que uma vida sem reflexão é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, até mesmo homens ilustres, cultos, que não tinham o conhecimento da verdade da palavra, entendiam que uma vida sem reflexão é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, esse exemplo dado por Jesus, ele pode até parecer estranho para a gente, porque casamentos modernos pouco se assemelham a isso. Mas, como disse, Jesus está falando sobre um casamento comum na sua região, na Palestina. E era um momento em que todos saíam para celebrar, desde os mais jovens até os mais velhos, e era um momento em que, inclusive, os escribas, os estudiosos da lei, eles deixavam o seu ofício para acompanhar os noivos. Então, era um ato magistral, importante. As virgens que estavam esperando o noivo, elas deveriam saber que nessa espera era necessário diligência e preparo. E nós precisamos nos preparar. E como que nós vamos nos preparar? Para duas realidades. Primeira, sobre quando Deus
em Cristo Jesus vai nos chamar para a eternidade. Eu e você não sabemos quando vamos morrer. Nunca teremos essa capacidade. Por outro lado, nós também não sabemos quando Jesus voltará. Então, de uma forma ou de outra, a qualquer momento, nós poderemos ser surpreendidos. Ou pela nossa partida, ou pela chegada de Jesus. E a pergunta que devemos nos fazer é: como estará o nosso coração? A sociedade do nosso tempo, eu gosto muito de pensar nela, porque é uma sociedade com os mesmos dramas e os desafios do passado, mas com algumas características únicas, como, por exemplo, a celeridade do tempo, as redes sociais, a internet, que crescem de uma forma avassaladora e que muitas vezes desviam o nosso olhar, tiram a nossa atenção daquilo que é essencial para a nossa vida. Então, existe uma palavra bastante interessante, que é a procrastinação, você já deve ter ouvido falar nisso, que é aquilo que você sabe que deve fazer e reluta para fazer. Todo mundo tem um pouquinho de procrastinador dentro de si, não é? Todo mundo luta para fazer alguma coisa. Você sabe que tem que fazer, você sabe que não tem como escapar, mas o teu coração fica, vou dar mais um tempo. E a procrastinação, ela pode acontecer de inúmeras formas. Primeiro, com atos externos, com coisas que você precisa fazer na sua casa, na sua família, na sua vida social, mas também no seu interior. Valores que precisam ser renunciados, atitudes, comportamentos que precisam ser deixados de lado, falhas que nós cometemos e que sabemos que estamos errados, mas que não abrimos mão de aceitar que estamos errados. Então, a procrastinação, ela não se dá apenas por gestos aparentes, mas também dentro do nosso coração. Eu te pergunto, que coisas hoje há no seu coração que te impedem de conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus? A segunda coisa que nós aprendemos desse texto é a perseverança na função. Diz o texto: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E elas deveriam estar a postos. E estar pronto e preparado até mesmo por uma longa espera. Os discípulos de Jesus, os primeiros, e os apóstolos, eles acreditavam que a vinda de Jesus ela seria rápida. Ela viria antes mesmo deles morrerem. Eles acreditavam nisso. E muitos deles até, inclusive, escreveram sobre isso. Sobre a vinda próxima de Jesus. E quantos séculos se passaram desde que eles escreveram isso? Quanto tempo nos resta ainda? Tem gente que às vezes me procura e diz: pastor, olha, Jesus está para voltar, hein? Eu digo sim, há 2000 anos esperamos por ele. Mas olha, do jeito que eu tenho visto o noticiário, dá a impressão de que é esse ano, pastor. Então, informação privilegiada, nem Jesus sabe, né? Tem lá um cristão lá que acha que já sabe quando Jesus vai voltar. Então a gente não tem como saber. E Jesus usa esse exemplo claro para dizer o seguinte: a meia-noite da vida, ela vai acontecer para você e para mim em qualquer momento. Não existe nada que nos possa fazer dizer aconteceu, ou vai acontecer em tal dia, tal hora. Quando nós soubermos da meia-noite da vida, ela já vai estar acontecendo. Eis o noivo, sair ao seu encontro, e a gente vai ter que se levantar, pegar as nossas lamparinas e ir em direção ao noivo, que é Jesus. E a pergunta é: o que é que você vai levar na sua lamparina? O que é que você vai levar na sua bolsa? Pastor, muitos títulos. Mestrados, doutorados, estudo, recursos, viagens, amigos no Facebook. Nem Facebook nem se fala mais, né? Instagram e TikTok hoje em dia. Facebook só mais para a nossa geração, assim. É isso. Não, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de essência.
Eu estou falando de valores, de virtudes que você cultivou ao longo da sua vida, com os seus amigos, com os seus irmãos, com a sua família. Porque tudo que de repente eu e você cultivamos enquanto aparência, e que muitas vezes nós tratamos como sendo o foco principal da nossa vida, na verdade não é, porque a própria palavra diz, lá no livro de Eclesiastes, olha, você vai, as coisas vão ficar, e você não vai ter nem ideia de quem vai usufruir aquilo que você construiu. Então, é o seguinte, as coisas que nós temos, elas nos trazem conforto e alegria? Claro, nós trabalhamos para isso. Mas elas não podem ser o maior objetivo da nossa existência. E em terceiro e último lugar, agilidade, preparo e sensatez. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Acabou. Não teve mais como ter um segundo instante. Então existem realidades na nossa vida que são urgentes, e a realidade, a nossa vida espiritual, ela é urgente, ela é necessária. Existem coisas que na nossa caminhada de fé não podem ser emprestadas. Você pode emprestar o seu sapato, você pode emprestar a sua casa, o seu carro, mas você não tem como emprestar os valores que você cultiva no seu coração e na sua vida. Embora Jesus esteja falando de lamparinas, que são objetos físicos, mas ele está se referindo ao conteúdo interno. Então, você não tem como emprestar aos outros as virtudes e os valores que eu e você precisamos cultivar, porque eles estão no nosso coração, na nossa vida, no nosso espírito. Nós podemos compartilhar com as pessoas. Nós podemos iluminar a vida das pessoas com o Evangelho da Graça de Cristo, mas nós não temos como emprestar. Porque cada um de nós tem que ter o seu próprio conteúdo. Cada um de nós tem que ter a sua própria lamparina e a sua reserva de óleo. Porque quando Jesus voltar, quando nós partirmos desse mundo, o que nós vamos levar não é o que o outro tinha. Não é o que o outro conquistou, não é o que o outro guardou, mas é o que nós guardamos. E a pergunta é, o que nós vamos guardar? Então nós não podemos pedir emprestado fé, caráter, vida com Deus. Essas coisas, elas nos pertencem. E somos nós que devemos buscá-las e exercitá-las pessoalmente. E a partir então da nossa experiência com Deus, nós compartilhamos com o mundo. Então, viver esse evangelho é viver um evangelho de forma integral. A fé verdadeira, portanto, ela nos prepara para agir, vigiar e amar de forma prática e diária. Portanto, para finalizar, 3 importantes dimensões dessa nossa experiência com Deus. A primeira delas, vigilância e santidade. Nós precisamos estar atentos, olhando para as coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Olhando para aquilo que está vindo em nossa direção e buscando a santidade. Quando nós falamos em nós buscarmos a santidade, nós não estamos falando em buscar a santidade para nós sermos dignos de veneração ou adoração, não é isso. Mas nós santificamos os nossos atos. Outra verdade importante, esperança, consolo. Nós precisamos de mais pessoas que tenham esperança na vida eterna em Deus e que sejam consolo para aqueles que estão próximos de nós. E em terceiro lugar, a missão. Jesus, em Mateus capítulo 28, deixa claro aos seus discípulos sobre o quanto é necessária a missão. Pregarmos esse evangelho até o fim. E eu encerro, portanto, perguntando mais uma vez para você, e é a pergunta que eu faço para mim também, como que estão as nossas lamparinas? Como que está a sua vida?
De repente você está caminhando com Jesus, ou está começando a caminhar com Jesus, mas existem valores e princípios que ainda precisam ser quebrados, modificados. Muitos ainda precisam ser modificados em mim. O que você tem buscado? O reconhecimento do mundo? O favor dos homens? Afinal de contas, todas essas coisas passarão. E foi o próprio Cristo que disse, olha, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então que o Senhor Deus nos ajude a vivermos esse evangelho de maneira integral e relacional no nosso cotidiano. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ouvir o nosso coral mais uma vez.